Olá, pessoal. Estamos aqui de volta na segunda fase do nosso programa sobre cigarros eletrônicos e agora vamos entrar um pouquinho mais profundamente na questão da dependência da nicotina e a forma como a nicotina é apresentada nos dispositivos eletrônicos de fumar. Estou aqui com o professor Elian Nunes, prazer muito grande estar com você aqui, professor. Professor Elian é aqui, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, onde nós estamos aqui agora, né? E para a gente aprofundar um pouquinho nesse tema, professor, então para começar um pouco sobre nicotina, vamos conversar uma fase anterior ainda, que é sobre a dependência química. Para o nosso público entender melhor como que funciona isso, como que o cérebro reage a exposição a algumas substâncias químicas e como isso se torna um vício que leva a pessoa a ser dependente de uma substância, por exemplo. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradecer mais uma vez, professor Ricardo, pelo convite. Realmente é muito importante essa mobilização de toda a sociedade, não apenas da universidade ou do serviço de saúde, mas também das associações médicas em relação à dependência química. É um tema que a gente conversa pouco no cotidiano e representa um dos maiores problemas no mundo em termos de saúde. Não só a dependência em relação ao álcool, mas ao cigarro, à nicotina e outras substâncias, as drogas ilícitas. Certamente elas merecem mais oportunidades, né, para diálogo, troca de ideias, mas também para divulgação científica. A população precisa ser alertada, ela precisa aprender um pouco mais, ter informações até para conseguir mudar de comportamento ou se proteger um pouco mais em relação aos problemas da dependência. Realmente temos identificado nos últimos anos um acesso mais facilitado a essas substâncias que têm alto poder de dependência, né, do ponto de vista físico, mental. Algumas pessoas gostam da ideia da dependência cerebral, né? Mas o que acontece é que se instala um transtorno crônico, onde as pessoas perdem o controle em relação ao uso. Elas não têm mais autonomia. Elas começam a experimentar, às vezes, por curiosidade, mantêm o uso, às vezes, pelo efeito da substância, o efeito de prazer, né? Mas, com o tempo, elas mantêm o consumo porque se instala uma síndrome de dependência e elas não conseguem se abster do uso, porque causa um desconforto, sensações de ansiedade, quadros de insônia, mal-estar, irritabilidade. E nesse processo, nesse mecanismo da dependência química, as pessoas têm uma necessidade cada vez maior de aumentar a quantidade da substância para obter o mesmo efeito de prazer, a compensação que ela tem com o uso da substância. A maior parte dessas substâncias produzem muitos danos. Hoje a gente está conversando aqui a respeito da nicotina, né, dos cigarros eletrônicos, né? São substâncias que trazem muito lucro para a sociedade, então geralmente quem fabrica, quem vende, quem distribui não se preocupa com a saúde de quem está consumindo, né? E eles possuem um grande poder de influenciar, não apenas individualmente, mas usando até mecanismos que envolvem a publicidade, a internet, até eventos culturais, né? Música, filmes, eventos que normalmente mobilizam pessoas, né? Acabam... Uma série de recursos assim, que estimulam o consumo, né? Agora, sobre a nicotina mesmo, a gente entender um pouquinho mais, porque as substâncias variam de acordo com a sua ação, né? Quais os efeitos assim, que levam à dependência à nicotina? Como que o indivíduo que está consumindo, às vezes ele nem sabe exatamente qual o efeito da droga, né? Ou da substância. Da nicotina, quais ações cerebrais mais importantes assim, que
que levam o indivíduo à dependência química dessa substância? A nicotina é uma substância psicoativa e ela tem alguns mecanismos já descritos, desde estimular o receptor a nível dos neurotransmissores, né, na fenda sináptica, mas também diminuir a degradação de neurotransmissores, né, e isso produz um efeito dose dependente, né, de uma sensação inicial de prazer ou de excitação, né, de estimulação, mas em doses maiores pode ter até um efeito perturbador, né, no sentido de produzir sintomas até físicos, como taquicardia, mal-estar. Na verdade, ela trabalha com um mecanismo de compensação, né, que envolve um uso onde há uma resposta favorável e a pessoa vai tentar repetir aquele mecanismo mais vezes, né, através daquele ritual que ela desenvolve em relação ao uso da substância, né? E acaba associando a uma série de contextos ou situações, seja quando está estudando, quando está se divertindo, quando está numa festa, né? Onde esse próprio contexto retroalimenta o consumo, né? Estimula o consumo também. Então, aí nós estamos falando de uma substância que é socialmente aceita já no uso dos cigarros convencionais, né? E essa nova forma de uso, de apresentação e de uso da nicotina através do dispositivo eletrônico de fumar, tem uma diferença em relação à concentração, à quantidade, como você falou aqui, que essa adicção, essa dependência, ela é dose dependente. Quais as diferenças que você poderia citar em relação às concentrações da substância presente nos dispositivos eletrônicos de fumar? Na verdade, foi a incorporação de uma tecnologia para facilitar esse consumo, facilita o armazenamento, mas também a distribuição, a compra, né? Esse acesso. Só esse fator já é muito importante quando a gente conversa sobre dependência química. As pessoas vão ficar dependentes daquilo que é mais fácil de conseguir. Aquilo que for muito caro, for distante do contexto de cada um, vai ser mais difícil. Então, quando se produz, né, se distribui, se oferta um aparelhinho, né, assim, de fácil transporte, né, e de fácil uso, né, ele facilita esse acesso ou esse consumo, mas, por outro lado, ele favorece a repetição também desse comportamento, né, desse consumo. Nessa repetição, ele pode dar mais tragadas, né, pode consumir uma quantidade maior do que usualmente consumiria num cigarro, por exemplo, comercial, industrializado, né, que não fosse eletrônico, né? De combustão, exatamente, né? Nesse consumo, não existe propriamente uma regulação da concentração, né, da substância que existe em cada aparelho, naquela solução oleosa, né, que está em cada aparelho que contém a nicotina, né? Pode ter concentrações maiores ou menores, né? E também não necessariamente o indivíduo não vai saber o quanto que ele está consumindo a cada baforada, né? Ele pode desde fazer um consumo ocasional, né? Mas quando se instala a dependência, a tendência vai ser ele repetir, né, as tragadas, né? De tal forma que a concentração de nicotina consumida pode ser bem maior do que num consumo comum de cigarros a combustão, né, feitos. Ele não precisa queimar, acender o cigarro. Tem uma praticidade. Praticidade de uso, né? Então, você acha que isso torna o indivíduo mais vulnerável à dependência?
essa facilidade de uso? Sem dúvida, eu acho que é sempre essa ideia, né, que alguns estudos no Reino Unido já demonstraram, quando a gente facilita o acesso, a gente tem uma maior frequência, né, uma maior prevalência e incidência de pessoas com problemas com as substâncias psicoativas. Tá? É o mesmo mecanismo em relação ao álcool, né? Quanto mais barato, quanto mais fácil comprar, mais pessoas vão estar consumindo, né? A gente tem uma história muito importante no Brasil em relação ao tabagismo, que foi esse esforço das últimas décadas do combate, né? Da tentativa de criação desses ambientes saudáveis, livres do tabaco, e o melhor acesso às substâncias psicoativas, né? Conjuntamente ao aumento da taxação nesse preço, né? Nessa produção e venda dos cigarros, né? Esse conjunto de ações, elas produziram um impacto importante no número de pessoas dependentes de nicotina ou de cigarros comuns no Brasil. Virou um programa que é uma referência mundial de sucesso no país, né? Onde a gente viu realmente uma redução significativa das pessoas dependentes de cigarro. E a gente viu até uma melhora dos ambientes onde a gente frequenta, né? Desde um cinema, um restaurante, uma loja, um ambiente fechado, né? Onde anteriormente as pessoas fumavam, né? As pessoas fumavam dentro de uma escola, dentro de um serviço de saúde, né? Dentro de um shopping, né? Ou mesmo dentro de um ônibus ou de um avião, né? Alguma coisa assim, né? A gente vê que esses ambientes agora são livres do tabaco, como que eles ficaram mais agradáveis, né? De se frequentar, de permanecer, e como já começa a incomodar a população em geral quando tem alguém fumando, né? Nesses ambientes. Nesses ambientes. Mas com esse fenômeno aí do cigarro eletrônico, a gente vê principalmente os mais jovens, uma espécie de curiosidade nesse consumo, né? E vira um valor, que é um aparelho bonito, ele tem uma atração, ele tem sabores, né? E pode produzir uma quantidade de fumaça, né? Maior, né? Como tem sido incentivado, né? Por essa imagem o consumo, né? Então, professor, vamos conversar um pouco sobre o impacto do uso de dispositivo eletrônico de fumar na saúde mental, particularmente entre os jovens, né, que têm se mostrado muito receptivos, né, aos dispositivos eletrônicos de fumar. Inclusive, os últimos estudos aí do Vigitel e do Lenad, que são inquéritos, né, populacionais aqui do Brasil, têm mostrado, infelizmente, um aumento. Nós somos modelo ainda, mas aumentou para 11,3%, 11,5% de fumantes no nosso país, né? Qual que é o impacto da nicotina nessa fase de crescimento e desenvolvimento cerebral do jovem, que frequentemente acham que esses dispositivos não têm efeito maléfico, né? Nenhum efeito prejudicial à saúde? Mas particularmente em relação ao aspecto mental. É um bom assunto, professor Carlos. Realmente a nicotina ou o tabaco, ele não traz saúde física ou mental para ninguém. Só traz aspectos, ou só tem impactos negativos na saúde. Obviamente, quando a gente começa a conversar sobre juventude, a gente está falando de pessoas que estão em formação, estão em aprendizado e que vão atingir a maturidade em torno dos 24, 25 anos de idade. Eles precisam de uma série de estímulos positivos para o desenvolvimento de habilidades, competências, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, que envolve a atenção, a memória, o raciocínio, a reação, né, aos eventos, né, a reação do humor, a reação emocional. Tudo isso pode ser afetado pelo consumo precoce de substâncias psicoativas, também pelo consumo da nicotina, né? E não é apenas um efeito de intoxicação aguda, né? Um efeito que passa com aquele momento. É um efeito que pode gerar um aprendizado ou uma neuroadaptação, de tal forma que o indivíduo tenha mais problemas no futuro para
manter a atenção em atividades complexas, determinados raciocínios, né? Pode ser que ele até seja um indivíduo acima da média que os outros, né? Ele vai manter, de alguma forma, algumas habilidades que ele tem, mas em relação ao próprio potencial que esse indivíduo tinha, ele vai estar perdendo nesse consumo cada vez maior que a gente tem visto de nicotina. Então, parte das políticas públicas, né, e também da tarefa de todas as famílias, instituições, realmente é tentar proteger a juventude, prevenir, ou seja, promover a saúde mental da nossa juventude. Seria, no caso, realmente não incentivar o consumo de cigarro eletrônico, né? E até realmente ser mais firme e proibir realmente, de fato, o consumo, a venda, não deixar como está. Em relação a outras drogas, outras substâncias, inclusive as ilícitas, você vê nessa adicção à nicotina facilitada pelos dispositivos eletrônicos um potencial para iniciação ou abertura, vamos dizer assim, para uso de outras substâncias? Sem dúvida, o uso da nicotina já é associado a um maior risco ao uso de outras substâncias. Não é um efeito direto em si, mas pode ser proporcionado por outros fatores também, mas sem dúvida inaugura esse comportamento compulsivo, é um tipo de consumo em busca de um determinado efeito, né, podendo levar a curiosidade, né, a tentativa de uso de outras substâncias com ainda maior potencial de dependência e de danos para a saúde física e mental. Uma das formas da gente realmente prevenir o uso de drogas ilícitas seria realmente prevenir o uso de cigarros. Certo. Bom, então agora é o momento da gente começar a falar um pouco sobre cessação da exposição à nicotina, seja pelo cigarro eletrônico, ou dispositivo eletrônico, ou pelo cigarro convencional, né? Aliás, uma indicação que houve uma fala que houve com o lançamento do dispositivo eletrônico foi justamente para facilitar a cessação, né, do tabaco. Você acha que isso procede ou não? Isso é uma fantasia, né? Uma falácia, na verdade. Realmente é uma estratégia de marketing. Essas empresas que têm lucro com essas substâncias vão procurar formas de convencer as pessoas, a população, né, de atenuar o risco, né? Mas realmente não há nenhum estudo que demonstre que o uso de cigarros eletrônicos, né, ajude num tratamento formal de dependência química pela nicotina ou pelo cigarro tradicional, cigarro comum. Na verdade, pode até aumentar o problema da dependência química, a partir do momento que há uma dificuldade até de controle da quantidade, né, dessa concentração de nicotina que o indivíduo consome. Tá? Então, não devemos acreditar em tudo que a gente vê por aí, não. Então, isso é uma noção muito importante, que às vezes as pessoas estão imbuídas de uma vontade de cessar e acham que esse vai ser um caminho. Agora, uma pessoa, então, que se identifica como, de fato, eu estou dependente, como eu reconheço a dependência e como eu busco, quais são as dicas, assim, para se buscar uma ajuda profissional, quer dizer, o indivíduo se despertar, que apesar de todo esse apelo, essa facilidade de uso do cigarro eletrônico, como que eu posso sair dessa, do ponto de vista de assistência, ajuda profissional? A gente tem que enxergar, professor Ricardo, como uma espécie de vitória, se a pessoa já enxerga que ela está com um problema. Que, na verdade, na maior parte das vezes, as pessoas negam o problema, ou atenuam, né, os riscos e danos que possam ocorrer. Mas nossa atitude tem que ser essa, de tentar fazer com que as pessoas saiam dessa posição de negação do problema e comecem a agir no sentido de buscar alguma ajuda, alguma mudança,
em relação ao consumo, ao problema com o cigarro eletrônico. A gente tem os nossos profissionais da saúde, desde as pessoas que trabalham nos centros comunitários, nas unidades básicas de saúde. Boa parte deles já foram treinados para abordagem da dependência da nicotina, inclusive é um programa que tem apoio, né, de toda a associação brasileira, né, vinculada à medicina, né, e hoje as pessoas podem conseguir um tratamento próximo à casa delas, né, assim, buscando a equipe, o médico, a enfermeira, o agente comunitário de saúde, né, e ter acesso a medicamentos que podem auxiliar, a terapias cognitivo-comportamentais que podem ajudar a mudar esse tipo de comportamento. Mas o que nós temos visto é que os jovens procuram pouco os serviços de saúde e muitas vezes eles procuram por um mal-estar, né, por algum sintoma desagradável, mas tem uma dificuldade até de adesão a esses cuidados, né, de permanência. Aí eu acho que entra um pouco o papel da família, de não assumir essa postura apenas de punição, né, de quem está dependente, mas de apoiar, de ajudar, de acompanhar, né, quanto a essas questões, né, mas também dos órgãos públicos, das instituições, das próprias políticas públicas, de considerarem agora no foco, né, do planejamento e da dotação orçamentária, né, realmente recursos que possam ajudar, né, no acesso a tratamento. As pessoas precisam ter acesso a tratamento. E a gente precisa falar mais sobre isso, né? Você tocou num ponto muito importante, porque o indivíduo tem que reconhecer que ele está com problema, mas até que ele reconheça também, nós temos que agir como sociedade, como familiar, como pai, como mãe, como um cuidador, às vezes um responsável legal por um jovem, no sentido de trazer esse indivíduo para uma realidade que ele precisa enfrentar uma hora ou outra. De preferência antes de adoecer, não é mesmo? Exatamente. Isso. E é importante que a gente reconheça e que divulgue isso, a sociedade como um todo, os órgãos públicos, isso seja mais falado e não normalizado assim como uma coisa inofensiva, né, como um hábito inofensivo, né? É um contexto realmente de vulnerabilidades. A gente tem essa vulnerabilidade do jovem por desinformação ou até por influência do grupo que levam ao consumo, tá? Mas a gente tem uma vulnerabilidade também coletiva ou comunitária, cultural, que realmente a nossa sociedade ainda é muito permissiva em relação ao consumo de substâncias psicoativas, né? Em especial o tabaco. A gente vende cigarros em pontos onde a gente vende alimentos, inclusive, até hoje ainda. Né? E temos também uma vulnerabilidade programática, né? Precisamos de mais programas, políticas de saúde, onde a gente consiga diagnosticar realmente o que está acontecendo, ou seja, precisamos de editais de pesquisa para entender todo esse fenômeno desse consumo, né, dessa facilidade de fabricação, distribuição e consumo. Mas precisamos de políticas também que consigam identificar formas de prevenção e de tratamento que sejam de mais fácil acesso. Mais fácil acesso. Tá? A gente vive esse contexto de pelo menos 3 tipos de vulnerabilidades, né? Onde cada um teria seu papel, né? Cada ente, cada participante da sociedade. E as escolas, inclusive os professores, têm um papel importante, são formadores do indivíduo, né? Principalmente nessa fase mais vulnerável, né? Ou seja, professor, há como cessar o tabagismo em qualquer forma, mesmo por dispositivos eletrônicos, a partir do conhecimento ou da pessoa se reconhecer como usuário, e que isso pode ser um problema ali na frente, né? Mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles jovens que não usam dispositivo eletrônico, não estão fumando outros dispositivos. Que mensagem você daria para essas pessoas, esses adolescentes, principalmente, no sentido de
prevenir o uso. A prevenção é muito importante, né? Prevenir o uso desses dispositivos. Como resistir a esse esforço tão grande comercial, esse apelo tão grande que está nas ruas, inclusive, não é? Para o uso desse tipo de dispositivo, que aparentemente é inofensivo, mas como o senhor disse, não é. Realmente, professor Ricardo, a gente tem dificuldade de conversar com os jovens, né, com outras gerações, né? O que a gente tem observado no cotidiano é que o jovem começa o uso não porque ele quer ficar dependente, mas muitas vezes por curiosidade, sem mensurar o risco antes, né? Ou até por pressão dos grupos, do contexto. Ele teria que, na verdade, ter um maior investimento da sociedade, né, enquanto a juventude. Quando a gente oferta oportunidades de esporte, de estudos, né, de diversão, ou seja, oportunidades de desenvolvimento, né, enquanto pessoa, não só enquanto a si mesmo, mas também integrados aos diferentes grupos, né, esse jovem acaba tendo um amadurecimento maior, ele acaba desenvolvendo mais habilidades cognitivas, emocionais, de tal forma que ele consegue ter mais mecanismos de proteção, de autoproteção. Mas, como eu falei anteriormente, é necessário também a sociedade entender que ela tem que proteger. Então, quando ela permite a comercialização de determinadas substâncias ou dispositivos, como a gente discutiu hoje, né, ela está facilitando esse consumo. E é importante também que as nossas instituições e o próprio governo e os entes públicos, né, entendam que ao identificar um problema, temos que agir no sentido de atenuar, de mitigar, de criar alguma forma de prevenção, não só de tratamento, né, mas de prevenção e de promoção da saúde, não depender apenas do indivíduo em si, ou seja, não dá para a gente culpabilizar a nossa juventude pelos problemas ou dependências que elas possam desenvolver ao longo, né, dessas exposições, desse consumo, né? A gente tem uma responsabilidade enquanto sociedade de proteger as nossas criando ambientes propícios, né, para essa prevenção. Exatamente. Um exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Também. Tem que ter o exemplo dentro de casa. Sem dúvida. Professor Lian, foi muito bom, agradeço muito a sua disponibilidade, conversar conosco a respeito desse problema que nós estamos enfrentando, que aumentou, inclusive, em termos de frequência, né, de pessoas em uso desses dispositivos, mas com certeza nós vamos recuperar ali se todos nós assumirmos nosso papel de produzir ambientes mais saudáveis, uma sociedade mais justa e mais equilibrada em relação ao contemporâneo que a gente vive. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Nós vamos continuar numa próxima sessão. Fiquem atentos que nós vamos conversar um pouco mais sobre a dependência e os efeitos do cigarro eletrônico e da nicotina na saúde mental e física da nossa população. E você, o que pensa sobre os cigarros eletrônicos? Quais exemplos você tem para nos contar? Sua impressão sobre a dependência química à nicotina? Comente aí embaixo e não se esqueça de compartilhar com quem você acha que mereça saber ou que precise saber um pouco mais a respeito dos cigarros eletrônicos.